Para nós, um coração pulsando foi sempre algo mais do que um simples músculo. Ele é o próprio símbolo da vida. No início do século havia uma teoria popular sobre o envelhecimento que era centrada no coração. Era algo como a teoria da velocidade da vida. Esta teoria propunha que cada animal tinha um número finito de batimentos cardíacos, cerca de 1 a 2 bilhões. Assim, enquanto animais com batimentos cardíacos rápidos deveriam viver apenas alguns anos, outros com batimentos mais lentos, como os seres humanos, poderiam viver até um século. Mas ficou comprovado que a teoria estava errada. A verdade é que há muita coisa que não entendemos no processo de envelhecimento. Mas o que conhecemos é fascinante. Para aprendermos mais, acompanhemos um casal que compartilha conosco sua experiência. Bud Mather, com quase 80 anos, ainda cuida do seu rebanho. Ele e sua mulher, Viola, cresceram juntos em sua fazenda em Kansas. Eles vivem lá desde que se casaram há 45 anos. E nunca se ausentaram por mais de 3 semanas durante todo esse tempo. Bud fará 78 em novembro e Viola fez 63 em agosto passado. Há uma diferença de 15 anos entre eles. Uma vez os amigos brincaram com ele dizendo que ele gostava do cheiro de leite. Mas o envelhecimento é um processo que compartilham desde o primeiro encontro em um baile da escola quase 50 anos atrás. Fazer o quê? Ele se aproximou e convidou-a para dançar. E ela logo pensou que... Cuidado, vamos bater. E ele disse, o que é que você está falando? Aqueles carros não estão lado a lado. Um está atrás. E ele disse, sabe, é melhor você fazer um exame de vista. Dentre todos os sentidos, talvez a visão seja o mais vital. Um quarto inteiro do nosso cérebro é dedicado à visão. Muito mais do que ao paladar, ao olfato, à audição ou ao tato. O que se vê quando se olha no fundo do olho é apenas uma parte do cérebro que é visível ao mundo exterior. O nervo óptico, localizado atrás do olho, é uma extensão direta do cérebro. Seguindo ao longo do nervo óptico, passamos pelo cérebro. Aqui, atrás da cabeça, é onde chega a informação visual. Nossos olhos são apenas janelas. Na verdade, vemos com nosso cérebro. É difícil entender como a visão é complicada até o momento em que se tenta programar um computador para que veja. Depois de anos de tentativas e erros, os cientistas compreenderam que o olho é apenas o primeiro passo. O cérebro faz a maior parte do verdadeiro trabalho. Esses robôs são dotados de excelentes câmeras, mas falta-lhes o cérebro para que o que veem faça sentido. E isso pode ser um problema. Nos seres humanos, a visão é incrivelmente sofisticada. O mecanismo é bastante complicado. Quando a pupila dilata, podemos olhar diretamente a retina através do cristalino. Ela está localizada no fundo do olho e é vermelha devido aos vasos sanguíneos que estão logo atrás dela. É isso que produz os olhos vermelhos tão comuns em fotografias com flash. A retina e os seus receptores registram a luz da cena à nossa frente. São células cardíacas, e muitos milhões delas trabalhando de uma vez constituem um batimento cardíaco. Eu preciso da esponja que está escorregando minha mão no lugar. Por causa disso, por isso que eu estava chamando você. Nesse caso, é a sua cabeça que controla o seu coração, pois é o cérebro que decide a frequência dos batimentos do coração. Pausa. Os arrepios
São pequenas elevações e depressões que aprisionam o ar quente próximo à pele, mantendo o calor. Tudo isso está sendo controlado aqui, dentro da sua cabeça. E não pense que dormindo você vai se livrar de todo esse trabalho duro. Mesmo quando estamos dormindo, nossos cérebros não descansam. Eletrodos podem medir a atividade do cérebro. 128 sensores detectam minúsculos sinais emitidos quando as células cerebrais disparam. Esse é o padrão produzido quando você está relaxado. Mesmo quando você está descansando, essas ondas mostram que o seu cérebro está em plena atividade. E ele não para nunca. Para que tenhamos um melhor entendimento deste extraordinário centro de comando, vamos levá-lo em uma viagem dentro da cabeça. Além dos músculos externos. Além dos ossos do crânio. E dentro do cérebro. Agora, com novas tecnologias médicas de imagem, podemos ver o cérebro como jamais vimos antes. O cérebro humano é uma estrutura miraculosa. É o objeto mais complicado de todo o universo conhecido. Mesmo assim, parece um monte de barro pesando 2 quilos. É surpreendente considerar que foi através dele que alguém algum dia sentiu, pensou e amou. Há séculos, os cientistas vêm lutando para entender em que consiste esse estranho objeto. Mas nos últimos tempos temos feito enormes progressos. Hoje podemos realmente ver dentro de um cérebro vivo. As tomografias computadorizadas provam que é com o cérebro que pensamos e sentimos. Quando uma certa área está trabalhando muito, há um maior afluxo de sangue para a região a fim de fornecer energia às células nervosas ativas. A tomografia pode detectar essas alterações de fluxo sanguíneo, abrindo-nos uma janela completamente nova para o fascinante mundo da mente. Utilizando esta técnica, podemos realmente observar o cérebro trabalhando. Aqui está uma pessoa ouvindo música. Diversas áreas se iluminam de uma vez. Este é o local onde processamos todos os sons e onde apreciamos música. É surpreendente como há até áreas separadas para melodia, ritmo e tom. Mas o que está realmente acontecendo lá dentro do cérebro? Tudo começa com essa estrutura em forma de árvore, uma célula cerebral ou neurônio. Aqui está um neurônio de verdade, aumentado 10.000 vezes. Os neurônios são os minúsculos tijolos de construção do cérebro. Eles fazem algo notável que origina todos os nossos pensamentos. Eles disparam um impulso elétrico. Agora, pela primeira vez, pode-se realmente ver um disparo. A eletricidade é conduzida ao longo do neurônio a quase 400 km por hora. Aqui vemos em câmara lenta. Dentro de uma minúscula fração de segundo, ele está pronto para disparar novamente. Um ambiente totalmente novo. Os astronautas têm que aprender a se mexer novamente ao entrarem em um mundo sem gravidade. É bem provável que esse vídeo não agrade muita gente. E essa é a intenção, não é pra agradar mesmo. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Eu tô aqui pra defender o meu ponto.
Então você pode espernear, pode chorar nos comentários, mas esse é meu jeito. Esse é o jeito do canal. Se eu acredito em algo, mesmo que eu esteja absolutamente errado sem perceber, eu defendo isso com todas as minhas forças. Se eu defendo algo nesse canal, é porque eu confio verdadeiramente naquilo que eu defendo. Isso até que me provem que eu estou errado. Eu não vou passar a mão na cabeça de quem pensa diferente de mim para não perder inscritos. Inscritos não são minha prioridade. Minha prioridade é ser fiel àquilo que eu acredito. E isso é o que me faz continuar postando esses vídeos aqui. Dito isso, hoje eu vou falar sobre um assunto que com certeza vai gerar muita polêmica, que é sobre como a própria existência de um Estado, mesmo que mínimo, implica em socialismo. E você que defende a existência de um Estado, mesmo que mínimo, é um socialista. Nós temos no nosso imaginário popular a percepção de que um regime socialista só se instala em regimes autoritários e ditatoriais, onde o governo regula exageradamente a economia, controlando preços, burocratizando o comércio e intervindo massivamente na produção de bens e serviços. Só que não. Por via de regra, em maior ou em menor grau, o socialismo sempre está instalado em qualquer sociedade que tenha alguma forma de Estado. Presta atenção, Estado é sinônimo de socialismo. E eu vou te mostrar o porquê. Primeiro, obviamente, nós temos que começar com a definição básica do que é o socialismo. A definição mais correta que nós encontramos é a de que o socialismo é a socialização de bens e serviços em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, através da redistribuição desses recursos. Isso é socialismo, coletivização de recursos. E é exatamente por isso que socialistas se contrapõem ferrenhamente aos capitalistas, pois capitalistas são individualistas. Eles acreditam que o indivíduo deve ter a autonomia na tomada de decisão. Já socialistas são coletivistas. Acreditam que a decisão do grupo deve se sobrepor às escolhas individuais. Logo, seguindo esse raciocínio coletivista, socialistas reivindicam a abolição da propriedade privada, ou seja, defendem que recursos sejam totalmente retirados do controle privado e sejam repassados ao poder público, ao coletivo, à comunidade. E para tal, socialistas se utilizam, obviamente, de uma entidade essencialmente coletivista e agressora de propriedades. Isso é, o Estado. Quem mais poderia ser, né? Então, de cara, você já consegue perceber a íntima ligação do Estado com o socialismo. O socialismo clama por uma abolição da propriedade privada, e o Estado é o meio pelo qual os socialistas se apoiam para alcançar este fim. Ah, mas eu defendo o Estado mínimo com um capitalismo de livre mercado. É impossível que haja socialismo e recursos igualmente entre a sociedade e cria a falsa impressão de justiça social. Agora, o que é o imposto? O imposto nada mais é do que uma socialização de recursos. O Estado retira de você recursos dos quais você é o proprietário legítimo. E com estes recursos roubados, ele te faz financiar serviços que ele próprio regula e monopoliza, como a segurança, a justiça, a saúde e a educação, por exemplo. Ele oferece esses serviços de graça à população, passando a ideia de que o Estado traz justiça social. Só que nada sai de graça. Todo mundo já pagou por aquilo através dos impostos. Impostos que prejudicam principalmente os mais pobres. Você pegou aqui a comparação? Socialismo é igual a socialização de recursos. Imposto é igual a socialização de recursos. Socialismo é igual a retirar propriedade legítima de indivíduos e redistribuir entre a sociedade com a falsa ideia de justiça social. O Estado retira a propriedade legítima de indivíduos, se autofinancia, mantendo seu monopólio sobre o uso da força e sobre a aplicação da lei, e oferece serviços gratuitos, trazendo a falsa impressão de justiça social. O Estado se mantém prioritariamente cobrando impostos, ou seja, sugando recursos da sociedade. Com isso, ele nega nosso direito à propriedade privada. E mesmo que ele seja mínimo, mesmo que haja um Estado mínimo,
E mesmo que ele se mantenha cobrando o mínimo de impostos, e mesmo que ele monopolize só um serviço, como a segurança, por exemplo, ainda assim ele está intervindo na economia, já que a monopolização de serviços é uma atividade econômica. Ainda assim, ele está coletivizando recursos, já que cobrar impostos para manter serviços públicos é coletivismo. Então não sei se ficou claro, mas o que eu quero demonstrar é que independente do tamanho do Estado, ele sempre vai agir intervindo na economia. Logo, não há capitalismo. Ele sempre vai cobrar impostos. Logo, não há propriedade privada. E ele sempre vai monopolizar serviços. Logo, não há livre mercado. Esses objetivos do Estado são extremamente compatíveis com o socialismo, que quer derrubar o capitalismo, que quer abolir a propriedade privada e que quer anular o livre mercado. Logo, a única conclusão óbvia é que defender Estado, por mais mínimo que seja, significa defender também o socialismo, significa contribuir com a cartilha socialista. E justamente por isso é impossível se dizer capitalista, defensor de propriedade privada e do livre mercado e assumir qualquer forma de governo compulsório que seja. Isso é uma contradição lógica. E, portanto, você deve escolher entre um ou outro. Decide, ou você defende capitalismo, ou defende Estado mínimo. Estado e capitalismo são essencialmente incompatíveis. Quando há intervenção na economia, não há capitalismo em sua forma pura. E um capitalismo em sua forma pura só pode se dar em uma sociedade sem Estado. Agora, só para finalizar, você que acha um absurdo que é o Estado, dessa ideologia que é o Estado, já é um grande passo em nome da ordem natural e do conservadorismo capitalista. Inclusive, esse é um bom tema de vídeo, mas que eu vou deixar para uma próxima. Como destruir essa entidade revolucionária que nos escraviza há milênios? Enfim, vai ficar para uma próxima mesa. Eu vou dar um descanso para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Um país tão vasto quanto um continente, com a maior população da Terra. Uma nação de contrastes. As províncias da região leste abrigam as cidades mais populosas. Têm mais habitantes do que os Estados Unidos. Os maiores portos do mundo e o maior fabricante de mercadorias do mundo. Suas regiões fronteiriças montanhosas do oeste são cercadas por deserto e gelo. Os rios mais longos da Ásia trazem vida ao vasto centro da China. Esta exploração aérea sem igual de uma nação diversificada vai revelar histórias nunca vistas, tradição e modernidade. Tava gravando, né? China, uma nação que está se industrializando mais rápido do que qualquer outra na história. Não sei se eu estopei, acho que não. China vista de cima. Terra de montanhas e rios. Dos extremos ocidentais de gelo da China, emergem os rios mais longos da Ásia. O amarelo e o Yangtze. Apertei. Aí sim. Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. É, todo mundo que ele foi no vídeo. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos.
floresta. É o Zelt. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa com leite. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Achando pra fazer o quê? Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão